O tecido sanguíneo, mais popularmente conhecido como sangue, ele tem importante papel no transporte de substâncias, de nutrientes, no transporte de gases, no transporte dos elementos para o metabolismo, na proteção do nosso organismo e na coagulação. O tecido sanguíneo é dividido em duas partes: o plasma e os elementos segurados. O plasma é a parte líquida do sangue. Ele é formado 90% por água e os outros 10% são formados por lipídios, sais minerais, aminoácidos, proteínas, ureia. E o plasma ele exerce o papel de transporte de nutrientes, de hormônios, e nele flutua a parte sólida, que no caso é dos elementos figurados. Os elementos figurados são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, ou leucócitos, e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são células produzidas na medula óssea vermelha. Elas são células que têm um formato bicôncavo, que é essa forma que vocês estão vendo aí na tela. Elas são as células do sangue mais abundantes no nosso corpo e, pelo menos em mamíferos, ela não tem núcleo. Nas aves, por exemplo, elas têm núcleo, mas em nós, por exemplo, elas não têm. Isso faz com que elas não durem tanto tempo de vida. Elas duram cerca de 120 dias. Isso faz com que elas sejam repostas constantemente no nosso organismo. E ela tem sua composição ferro e hemoglobina, que é uma substância que faz com que elas sejam vermelhas. Então, o nosso sangue, aliás, ele é só vermelho por causa dessa proteína, por causa da hemoglobina. E a função dos glóbulos vermelhos é transportar gases respiratórios no nosso organismo. Já os glóbulos brancos, eles são arredondados, eles têm núcleo sim, só que agora a função deles é de proteger o nosso organismo. Eles têm a função de defesa. Então o que eles fazem? Eles expandem sua membrana celular, permitindo assim que eles consigam sair dos vasos sanguíneos. Assim, eles conseguem eliminar os chamados de organismos invasores, que são aquelas vírus e bactérias que entram no nosso corpo. E o nome desse processo é diapedese. Já as plaquetas não são células, elas são pedaços de células que saíram da medula óssea. Então, elas não têm núcleo e elas liberam uma enzima chamada tromboquinase. Essa enzima inicia a coagulação sanguínea. E a coagulação sanguínea é um processo que envolve várias substâncias e proteínas que permite a formação de um coágulo. E o que é um coágulo? Um coágulo é um conjunto de fibras, é um emaranhado de fibras que impedem que saia uma quantidade absurda de sangue quando nos cortamos, quando rompemos um vaso sanguíneo. Basicamente impede que nós tenhamos uma hemorragia. Bem, agora eu irei falar sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele também faz parte do tecido conjuntivo, só que ele fica debaixo da pele, por isso que muitos o chamam de hipoderme. O tecido adiposo tem pouca matriz intercelular e ele armazena gordura. O curioso é que nossos antepassados, quando eles conseguiam alimento por meio de uma caça, eles comiam o máximo possível, para assim conseguirem armazenar essa energia em forma de gordura. E, então no nosso tecido, nós temos uma célula chamadas adipócitos. Elas são responsáveis por este armazenamento. E essa é uma das funções do tecido, que é armazenamento de energia. Essa energia é armazenada em forma de gordura, que muitas vezes é responsável pela expansão deste tecido. Este tecido também nos protege contra choques mecânicos e serve como isolante térmico, ou seja, ele nos protege contra altas temperaturas e também impede que nós percamos calor
em ambientes muito frios. O tecido adiposo também libera um hormônio chamado leptina. Esse hormônio, ele que dá o sinal para o nosso cérebro que já estamos satisfeitos. Ou seja, ele que indica para o nosso cérebro que pode já ser hora de parar de comer. É importante destacar que os adipócitos, assim como as outras células eucariontes, têm núcleo, têm as organelas celulares, mas ele tem gordura nele também. E quando essa gordura é armazenada em apenas uma grande gotícula que ocupa muito espaço na célula, levando o núcleo para a sua periferia, dizemos que é o tecido adiposo unilocular. Já quando essa gordura é distribuída pela célula em pequenas gotículas, dizemos que ela é o tecido adiposo multilocular. E enquanto no unilocular o metabolismo é baixo e ele é o mais encontrado no corpo, tem muita abundância no nosso corpo, a multilocular tem um metabolismo mais alto e não está em tanta quantidade no nosso corpo. Ele está em umas regiões mais específicas do corpo humano. Esse experimento vai mostrar a diferença dos dois tipos de tecido adiposo, que são 2 copos de água, e um copo de água eu vou colocar detergente e óleo, e o outro só vou colocar óleo. A medida do óleo e detergente vão ser classificadas pela tampinha PET aqui. Agora eu vou misturar. Se formos analisar o copo de água com óleo, nós veremos que ficou apenas uma camada de óleo por cima da água. Essa camada representaria aquela gotícula de gordura grande que fica nos adipócitos do tecido adiposo unilocular. Agora, se nós formos analisar o copo com água, óleo e detergente, nós veremos que é como se o óleo, a gordura do óleo, fosse quebrada pelo detergente. Então isso daqui representa o tecido adiposo multilocular, porque nele a gordura nos adipócitos fica distribuída em pequenas gotículas de gordura. Então isso daqui representaria as pequenas gotículas de gordura espalhadas no adipócito. Bem, os ossos exercem um importante papel na proteção dos órgãos, no nosso movimento, na sustentação do nosso corpo. E ele é formado principalmente pelo tecido ósseo. A substância intercelular do tecido ósseo é mais rígida do que a dos outros tecidos. Isso acontece porque ela é dividida em duas partes, a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte inorgânica, ela é composta por minerais. Então nela tem magnésio, sódio, potássio, fósforo, cálcio, bicarbonato. E o cálcio e o fósforo que tem nela, eles formam o fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio, ele que dá rigidez para a matriz intercelular, ele também é que deixa os nossos ossos rígidos. Já a parte orgânica é formada basicamente por algumas proteínas e por fibras colágenas. Essas fibras colágenas que dão certa flexibilidade, elas que dão certa maleabilidade para os nossos ossos. Além de ter esta matriz intercelular, também conhecida como matriz óssea, o tecido ósseo ele tem 3 células especializadas. Os osteoblastos, que são células jovens, que são responsáveis pelo crescimento dos ossos. Eles ficam do lado de fora da matriz intercelular
Isso eles que produzem a parte orgânica dela. Eles também são responsáveis pela concentração de fosfato de cálcio nos ossos. Também temos os osteócitos. Os osteócitos, eles são células já adultas. Na verdade, eles são os próprios osteoblastos amadurecidos, só que eles ficam dentro da matriz intercelular, eles ficam em lacunas que tem nessa matriz, e eles que são responsáveis pela manutenção da substância intercelular. Então eles que conseguem fazer com que ela se mantenha em um bom estado. E também temos os osteoclastos. Bem, quando comparamos os osteoclastos com as outras células do tecido ósseo, nós veremos que eles são bem maiores do que as outras. Eles são gigantes quando comparados com elas. E eles têm também vários núcleos neles, e eles têm muita mobilidade na matriz intercelular. Então, eles têm a função de fazer com que o tecido ósseo se renove. Então, por exemplo, quando tem alguma lesão ou um osso, ou quando o osso está envelhecido, eles que provocam essa renovação. Então, como a matriz dele é rígida, o que eles fazem? Eles degeneram essa matriz, deixando ela mais mole, para ele depois conseguir renovar ela, e assim para depois ela mineralizar e voltar ao normal. Então agora eu vou fazer um experimento que vai mostrar a importância do cálcio para os nossos ossos. O tecido ósseo ele tem bastante desse mineral, ele tem bastante cálcio. E o cálcio é muito importante porque ele que dá fortalecimento para os nossos ossos, ele que dá resistência para eles. Então ele é de extrema importância para a gente. E a casca do ovo ela mostra bem isso, porque ela tem cálcio em sua composição. Ela tem bastante carbonato de cálcio. É ele que faz com que ela tenha essa casca durinha e branquinha. E agora, o que acontece a gente fazer com que a casca do ovo e esse carbonato de cálcio que tem nele reaja com o ácido acético do vinagre? Então eu já tirei aqui tudo que tem dentro do ovo, agora só está a casca. Eu vou colocar aqui nesse pote. E agora eu vou colocar o vinagre aqui dentro. Agora daqui 3 dias nós vamos ver o que vai acontecer. Bom pessoal, já se passaram 3 dias e foi isso que aconteceu. O ácido acético do vinagre, ele corroeu o carbonato de cálcio da casca do ovo e ele acabou tirando aquela partezinha branquinha e durinha, o que fez com que sobrasse apenas essa película transparente aqui, ó. Isso com certeza mostra o quão importante é o cálcio para o nosso organismo. Sem ele, os nossos ossos não teriam toda essa resistência. E no nosso tecido ósseo, nós temos, no caso, o fosfato de cálcio armazenado em forma de cristais. E se formos ver, aqui ó, eu coloquei um outro ovo, e essas bolinhas aqui que estão saindo aqui, na verdade são o gás carbônico do carbonato de cálcio sendo liberado. Olha que legal que tá ficando o outro ovo aqui, ó. Essa parte aqui já ficou molinha. Uma variação deste experimento, que eu acho que daria para demonstrar isto ainda melhor, é com o osso de um frango. No caso eu fiz com vários ossos aqui, mas esse daqui já ficou mais maleável. Já se passaram 8 dias. Os outros teriam que se passar mais tempo, mas neste osso aqui, o ácido acético já corroeu o cálcio que tinha nele, e agora ele ficou aqui, bem maleável.